E aí pessoal do Mundo do Carro, tudo bem com vocês? Bom, então no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo e vou falar um pouco sobre um mito, um ícone da Mitsubishi e um ícone do off-road mundial, tá? Que é nada mais nada menos do que o Pajero Full. É um carro que no Brasil hoje está na sua quarta geração e é um carro que hoje, mesmo após muito tempo sendo a mesma geração no Brasil, 12 anos já, essa mesma geração está no Brasil, ela ainda impressiona muito e não fica devendo tanto em tecnologia. Claro que os carros evoluíram muito e ele está ultrapassado, mas ele é um carro que impressiona muito nas qualidades de espaço, motorização, falando ainda de algumas tecnologias em computador de bordo, tá? É um carro que impressiona muito em tudo que ele faz e faz muito bem. Em 2008, quando chegou essa quarta geração, então só para falar de 2008 até 2020, ele é basicamente o mesmo carro, ele continuou com a quarta geração. Durante esses 12 anos ele sofreu algumas pequenas alterações, para-choque, farol ganhou xenon, ganhou LED, que é o DRL no para-choque dianteiro, uma pequena mudança na tampa do porta-malas, que ganhou uma faixa preta lá atrás, que é só visual, nada prático, e rodas maiores, ou seja, foram adaptações que eles fizeram para dizer que estavam ganhando melhorias, mas no fundo o carro é o mesmo, o motor é o mesmo, tudo é o mesmo, o câmbio é o mesmo, a tração é a mesma, tudo se manteve 12 anos depois. Então o motor, ele tem duas opções. Ele na época, em 2008, ele tinha um motor 3.2 turbo diesel, 4 cilindros. Na época eram 165 cavalos com 38 kg de torque. E tinha também um motor a gasolina, um 3.8 V6. Ele rendia 250 cavalos com 33 kg de torque. Hoje é o mesmo motor 3.2 diesel, se você pegar uma versão 2020, 0 km, só que agora rendendo 200 cavalos, ou seja, teve uma reprogramação. Então hoje ele rende 200 cavalos e 44 kg de torque. E tem também o V6 a gasolina igual nós tínhamos no início. O câmbio, como eu disse, ele é um câmbio, é o mesmo desde 2008, então ele é um câmbio automático com 5 velocidades e ele te dá a opção de trocas de marcha através do sequencial pelo câmbio. Tá? Ele não tem a opção de pedal shift pelo volante, apenas as trocas de marcha pelo câmbio. A tração dele, ele é uma tração bem interessante, ele possui 4 opções de tração. Então você consegue utilizar ele no 4x2 para uso diário, 4x4 também para uso diário. Depois tem a opção de bloqueio de diferencial central, então você só pode utilizar em terrenos escorregadios. E o próximo é o bloqueio de diferencial central com a reduzida acionada. Tá? Se você tiver dúvidas e quiser saber um pouquinho mais sobre essa tração, esses 4 tipos de tração que a Mitsubishi usa em vários carros, eu vou deixar aqui um card aqui em cima, eu falando um pouco mais do câmbio da TR4, mas lá as funcionalidades são as mesmas. Só muda o visual ali, mas quando você coloca nas opções, tanto para o Pajero Full como para a TR4, acontece a mesma coisa. Então se você tiver alguma dúvida, é só correr lá e tirar suas dúvidas. Bom pessoal, o tanque de combustível desse carro ele é bem interessante. Então ele tem 88 litros e por ser um carro enorme que pesa mais de 2 toneladas, ele tem uma autonomia muito boa. Então se você pegar 88 litros desse carro, estou falando da versão diesel, você consegue fazer médias maiores que 10 km com litro na estrada. Tá? Então se você levar em consideração aí, já conseguir fazer viajando algumas vezes com ele, até um pouco mais de 11, tá? Só que a tocada tem que ser bem tranquila, sem pressa de chegar, mantendo aí seus 110, o máximo 120, tá? Então a gente pode falar de autonomias aí próximas a 900 km, então que dá uma autonomia muito legal para o carro. Então se você quer atravessar trechos grandes sem postos de combustível, pode ir tranquilo que autonomia ele tem. A categoria do Pajero Full é uma categoria já de um SUV grande, então ele tem a opção de 7 lugares, tá? Então se você tiver, por exemplo, com 7 lugares armados, né, ele tem apenas 150 litros de porta-malas, mas se você tiver apenas com 5 lugares, o porta-malas é bem interessante e oferece 500 litros. Então além de ser um porta-malas grande, ele também ele é alto, né? Então você consegue levar muita coisa lá no porta-malas. Na parte de frenagem, ele possui freio a disco nas 4 rodas,
e também possui o ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, o BAS. Então, para segurança nessa parte, ele é muito interessante, é um carro muito seguro. Falando um pouquinho de suspensão, ele é um carro que possui suspensão independente nas 4 rodas. A suspensão sempre foi o forte, né? Que nessa categoria o carro oferece, ele consegue aliar o off-road com o conforto, é muito confortável. Dependendo da versão que você fosse olhar na época, né? Ele tinha a opção de apenas 2 airbags frontais, né, motorista e passageiro, e até 6 airbags. Então, nas versões mais completas, que eram HPE, você tinha os airbags frontais, laterais e cortina para todos os ocupantes. Então, é sim um carro bem seguro. As rodas desse modelo, nas versões de entrada na época, lá em 2008, você tinha roda 0,17, tá? Calçando pneus 265, 65, e depois nas mais recentes, nas versões hoje em dia, ele possui roda 0,20 para dar um outro visual para o carro. Ele calçadas com pneus 265, 50, tá? Então dá realmente um outro visual e é bem interessante para o carro. Falando um pouquinho do interior, como eu disse, ele é um SUV de porte grande, então ele é muito espaçoso, muito confortável. Ele consegue levar 7 ocupantes com conforto, lembrando que os 2 lá de trás sofrem um pouquinho com o espaço nas pernas, mas é agradável. E os 3 adultos no banco traseiro, que eu sempre digo nos vídeos que dificilmente você encontra um carro que ofereça conforto para 3 ocupantes no banco de trás. Esse, obviamente, é muito mais espaçoso que um sedã médio ou que um sedã grande, por exemplo, mas para viagens muito longas, o adulto ali, a pessoa no banco traseiro no meio, sempre sofre um pouquinho mais. Mas relacionado a espaço de ombros, é sim um pouco melhor do que os demais. Na parte do painel, ele é um carro que até hoje possui linhas bem bonitas para o painel do carro, né? Ele traz um computador de bordo muito completo mesmo. Então ele consegue te falar ali de pressão barométrica, altitude, temperatura externa. Ele consegue te passar informações, ele te dá autonomia também, a bússola, relógio, velocidade média, ele te dá consumo médio, e a maioria dessas funções que eu falei para vocês, tudo num gráfico, no instante que você está utilizando e 4 horas para trás, em gráfico. Então, particularmente, eu nunca vi um computador de bordo, mesmo falando para os dias de hoje, com essas funções, e são muito interessantes, bem legais mesmo. O painel ele é muito bem acabado. Tá? Em alguns modelos tinha aquele visual em madeira, que dá realmente um retoque bem legal, um visual bem legal para o painel. O cluster ali de velocímetro e RPM também é óbvio que hoje em dia está um pouco ultrapassado, mas ele ainda chama atenção pela qualidade e pelo acabamento. Tá? A direção ela é hidráulica, então para a época, acho que nem sei se já existia direção elétrica, se isso era comum no Brasil, acho que nem era, tá? Mas ele possui direção hidráulica. Para os dias de hoje é um pouco pesada, tá? Mas nada que vai te impedir de viajar com conforto, segurança e facilidade nas manobras, mas se comparar com as de hoje, ela é um pouquinho pesada assim. No volante multifuncional, dependendo da versão, nós tínhamos apenas ali os comandos do piloto automático, do Cruise Control. Nas versões mais completas, você tinha também do lado esquerdo as funções de áudio. Tá? Então ele tinha assim para a época volante multifuncional. Bom, resumindo pessoal, o Pajero Full, como eu disse no início do vídeo, ele foi, e até hoje, ele é uma lenda do off-road no mundo, né? É o carro principal da marca, digamos. Não em números de vendas da Mitsubishi, mas como um ícone da marca, né? Então é um carro que é um carro altamente desejado até hoje, pela categoria, por tudo que ele oferece. Se você pegar o conjunto, motor, câmbio, tração, é um carro extremamente robusto para off-road, dura muito, muito confiável. Então você pode ver aí vários exemplos de carro à venda com quilometragens muito altas e o motor aguenta. Pode pesquisar que esse motor dele, 4 cilindros turbo diesel, é um motor muito parrudo, robusto, que aguenta muita quilometragem. É só você levar em consideração, ele é um 3.2, 4 cilindros, que gera 165 cavalos na época, né? Hoje o motor está um pouquinho diferente, mas olha como ele era pouco explorado. Então um motor pouco explorado, você tem uma vida útil muito maior. Então se a gente levar em consideração, sem querer falar bem nem mal de ninguém, um Renegade com motor diesel 2.0 rende hoje 170 cavalos.
O Pajero Full com 3.2 rendia 165. Tá? Então você pode ver o tanto que esse motor poderia ser explorado ainda, né? E por isso que a durabilidade geralmente para esses motores roda 400, 500 mil quilômetros e ainda dependendo do cuidado além disso. Essa foi a avaliação do Pajero Full. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode perguntar, eu respondo sempre. E espero que tenham gostado do vídeo, tá? Então um abraço e até a próxima.